Investigação do inconsciente. É possível você acessar o seu inconsciente? E como que se faz isso? E quando que se faz isso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Isso tem a ver com vidas passadas, com vida presente e até mesmo com vida futura. Presta bem atenção para que tudo fique muito bem esclarecido nesse vídeo que você está assistindo, tá certo? Bom, vamos lá. Nós somos espíritos que estamos vivendo aqui uma experiência terrena. Então, o que acontece? A nossa memória do passado, ela existe. A memória sideral, como alguns gostam de chamar, ela existe. Antes de você começar a memória sideral, não acredito nada disso, peraí. Por que você é do jeito que você é? Por que você tem essas características que você tem? E uma outra pessoa nasceu com características tão diferentes? Será que Deus fez você de um jeito e a outra pessoa de outro jeito e a outra pessoa de outro jeito? Já não seria mais Deus, porque você parte do princípio que Deus é bom, é justo e é imparcial. Então Deus estaria escolhendo, você vai ser um cara do bem, aquele vai ser mal, não vai prestar. Então, peraí, alguma coisa existe aí. Então, dentro desse histórico, nós vamos entender o conceito de personalidade congênita. Somos a continuação daquilo que fomos no passado, em nossas características emocionais, morais, na nossa atitude. Eu posso estar num outro corpo, numa outra cultura, num outro país, mas a minha personalidade, ela mantém. Se você é um cara que gosta de jogar futebol, você vai gostar de jogar futebol, esteja você no Brasil, no México, na China, no Japão, ou até num país que nem exista futebol. Você vai gostar porque é a tua personalidade, é a tua característica, tá? Então, o que acontece? Existem processos de regressões a vidas passadas, que se chama muito de TVP, Terapia de Vida Passada, onde ele ocorre através da hipnose, a sessão de hipnose, e aí ele vai acessando lá os fatos e as situações traumáticas. A gente respeita muito esse caso, né? Eu vou botar até no final um vídeo que fala sobre o filme Minha Vida na Outra Vida, da Jenny Cockell. Muita gente conhece esse filme com a Jane Seymour, inclusive, né? Eu vou colocar o vídeo para você assistir. Ali foi TVP, tá? Mas a investigação do inconsciente, ela ocorre num processo um pouquinho diferente. A gente está trabalhando a terapia e a sessão de terapia convencional, tá? Para buscar os seus traumas, seja numa infância, numa adolescência, um evento traumático que você tenha vivenciado, e não encontramos nada. A partir daí, né, eu estou falando assim, eu como psicoterapeuta, tá? E os psicoterapeutas do CTFR, do Centro de Terapia em Filosofia Reencarnacionista. A partir desse momento, quando a gente não consegue descobrir nada, primeiro investigamos a vida atual, aí a gente vai sugerir essa investigação do inconsciente, que funciona como? É um relaxamento. Não é hipnose, é um relaxamento. Uma musiquinha, um relaxamento, onde os teus mentores espirituais, anjo da guarda, energia cósmica, anjo de luz, o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Ele vai mostrando para você fatos e situações importantes no teu processo. Essa investigação do inconsciente, ela muitas vezes acontece espontaneamente e naturalmente. Seja com você dormindo, seja com você relaxando, né? Você está relaxando ali, de repente vem um pensamento, ou uma ideia, ou um sentimento. Só que a maioria das pessoas não se atenta que isso pode ser um acesso ao inconsciente. E muitas vezes um acesso que, bem trabalhado em terapia, ele é libertador de traumas e fobias e situações difíceis. Por que se fala não como regressão a vidas passadas mais? Porque a regressão, ela me supõe que eu vou ver uma tela com um som surround, imagem 3D,
me mostrando um filminho do passado. Nem sempre é assim. Nem sempre ele é um filminho com início, meio e fim. Às vezes são alguns flashes, alguns fatos, algumas situações importantes no teu processo. E quem conduz isso é o teu mentor espiritual. O terapeuta, ele auxilia nesse processo, mas ele nunca vai fazer perguntas. Vai ser sempre espontâneo. Por exemplo, você está nesse acesso ao inconsciente e você fala assim, estou vendo uma mulher. O terapeuta vai anotar e vai gravar, está vendo uma mulher. O terapeuta não vai perguntar, essa mulher é tua mãe, é tua irmã, é tua filha, é tua cunhada, é tua avó? Não, o terapeuta nunca vai perguntar isso. Ele vai deixar fluir naturalmente. Se você disser, está vendo uma mulher? Está vendo uma mulher. Agora, se você disser, estou vendo uma mulher. Opa, e essa é a minha avó, numa vida passada. Ah, então ele flui naturalmente. E dentro dessa situação, você pode acessar tanto uma vida passada, você pode acessar um momento teu ou vários momentos teus no plano espiritual, na condição de desencarnado, tá? E você também pode acessar programações futuras sobre, dentro de uma ótica dos fatos e situações atuais, o que é que pode vir a acontecer no seu futuro. Eu vou contar aqui um caso em particular que mudou muito a minha vida. Eu só tomava refrigerante. Dos 16 aos 40 anos eu só tomava refrigerante. Água não existia para mim. Era refrigerante. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, era só refrigerante. Não preciso de nem dizer qual é a marca, né? E aí eu comecei a ter problemas gástricos e tudo mais, aquela queimação, aquela coisa toda, aquela gastrite, até aí tá bom. Até que eu tenho um acesso ao inconsciente de uma maneira espontânea, não foi nem com terapeuta, nem com ninguém, mas por eu já ter um pouquinho do conhecimento do que é isso, eu percebi que era um acesso ao resultado que aquilo iria proporcionar, que eu iria morrer de um problema de úlcera na casa dos 40 e poucos anos, antes dos 45 anos. Bom, esse vídeo está sendo gravado comigo tendo a idade terrena de 52. Então, opa, essa visualização, esse acesso, onde me foi mostrado espiritualmente o estado em que aquilo ia ficar, não estava ainda, mas o estado em que iria ficar, foi forte o bastante para eu ter um choque e falar assim, a partir de agora eu não tomo mais uma gota de refrigerante. E nunca mais tomei. Uma programação do que ia acontecer. Às vezes você pode ter um acesso ao inconsciente, uma programação de um encontro com alguém de uma vida passada, de uma vida atual. Isso também pode acontecer. Todas essas situações elas têm um propósito, têm um objetivo. Qual é o objetivo? Eu não tenho como dizer aqui. Cada caso é um caso. E aí a gente vai analisando e vai estudando. Agora, um ponto interessante é que muitas vezes isso nos liberta de traumas e situações. Eu já contei aqui um caso de uma pessoa que tinha claustrofobia e ela tinha medo de escuro. E ela acessou um momento numa vida onde ela foi enterrada morta. E o que acontece? Depois ela é encaminhada para o plano espiritual, recebe ajuda, auxílio, amparo, termina se sentindo muito bem e ela nunca mais teve medo do escuro. Por quê? Porque ela associou ser enterrada viva, aquela escuridão do caixão, com a escuridão do dia a dia. E o nosso inconsciente ele nos dá ordens, ele não explica. Por quê? É uma memória que eu não me lembro. Então ele nos dá a ordem. Tá escuro, corre. É isso que ele dá a ordem. Quando você acessa esse inconsciente, ele mostra qual foi o motivo. Peraí, eu não tenho problema nenhum com escuridão. Eu tenho problema em ser enterrado vivo, é outra história, né? Então quando você tem esse acesso e esse esclarecimento, o que acontece? Você começa a melhorar e se curar de traumas e fobias que você tem, especialmente os que são vindos de uma vida passada. Percebe aí, então? Muitas vezes é mostrada uma programação espiritual com relação ao teu futuro, fatos e situações sempre para a tua reforma íntima. E o interessante é que todo acesso ao inconsciente,
ele termina com você se sentindo muito bem. A gente chama isso de ponto ótimo ou de ponto máximo. Por quê? A tua energia, a tua vibração, ela fica compatível com o momento que termina esse acesso ao inconsciente. A expressão acesso ao inconsciente, ela veio do Dr. Mauro Quitico, presidente e fundador da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Né? Então, onde se mostra, onde se percebeu que não é regressão à vida passada necessariamente. Então você pode até chegar a ter projeções daquilo que está programado para acontecer, o que não quer dizer que vá acontecer. Eu estou botando aqui no card um vídeo que eu falo sobre profecias. Será que toda profecia é para ser realizada? Ou será que tem profecias que é para a gente mudar a nossa atitude para que aquilo não aconteça lá na frente? Não precisa clicar no card não. No final do vídeo eu vou botar aqui um quadradão que você vai poder clicar e ver. Então, são fatos muito importantes. Se você termina sempre esse processo se sentindo muito bem. Porque os teus mentores, os teus amigos espirituais, como você preferir, eles sabem que a tua emoção, a tua vibração, ela é importante no final desse acesso, você está muito bem. Da mesma maneira que se você vai ver um filme de terror, você sai do cinema assustado. Você vai ver uma comédia, você sai do cinema rindo. Você vai ver um filme de ação, você sai do cinema agitado. Você vai ver um romance, você sai mais apaixonado. Então, os teus mentores, eles sabem que é importante o final desse processo você estar se sentindo bem. A maioria se sente nas nuvens, assim, é maravilhoso, é extraordinário. Não é feito como curiosidade nem como brincadeira. Volto a dizer, várias sessões de terapia para se chegar a esse ponto, ok? De se fazer. E ele pode ser feito, inclusive, através de uma outra pessoa que pode deitar no lugar daquela e ter esse mesmo acesso. Pessoas que às vezes têm problemas cardíacos ou situações graves, né? Grávidas, né? Já não é recomendável, mas uma outra pessoa pode deitar e ter esse acesso, já que esse comando é dos mentores. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, manda um WhatsApp para mim, manda uma mensagem para mim que eu vou explicar para você, eu vou tirar todas as tuas dúvidas, tá ok? E quem sabe ajuda até a lhe encaminhar para alguém, um profissional da área, que possa lhe orientar, caso você não venha a desenvolver essa parte da terapia comigo, ok? Mas essa é a noção aí de acesso ao inconsciente, como ele verdadeiramente funciona. Dúvidas? Coloque aí as dúvidas, faça seus comentários. Me conta se você já viveu algum acesso ao inconsciente de um sentimento, de algo, de um lugar, de uma pessoa, de uma vida, um gosto que você tem por alguma coisa que não tem explicação. Existem pessoas que gostam da neve sem nunca ter visto a neve, né? Será que já viveu numa vida, num lugar que tinha neve? Né? Enfim, são várias as situações aí, tá certo? Esse é o recado sobre terapia da reencarnação. Tem um link aqui embaixo também para você clicar e ver como funciona uma terapia da reencarnação. Que essa não necessariamente tenha que fazer acesso ao inconsciente. É uma forma da gente visualizar a vida e as situações do nosso dia a dia. Libertadora essa terapia, é o que todo mundo fala. Você vai ver lá nos depoimentos que eu coloco nesse site. terapiadarreencarnação.com.br. E a gente oferece uma primeira sessão gratuita. Vale muito a pena você conferir, tá certo? E no nosso canal, toda segunda-feira, os nossos vídeos são sobre terapia da reencarnação. Por hoje é isso, tá? Amanhã tem mais vídeo para você. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo e encontro marcado amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau!